Bíblias no livro de Gênesis 2. Só pode ser Gênesis 2, 18 até 25. Em Gênesis 2, 18 até 25, a Bíblia diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, não é bom que o Isaac seja só. Estou a falar profeticamente. Não é bom que o Isaac seja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea no nome da Gina. Amém.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e de toda a árvore dos seus, o trouxe a Adão para escrever como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos seus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos só uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. 5 regras cardinais com muita velocidade para um casamento sucedido. 5 regras cardinais para um casamento sucedido. A família é o fundamento da civilização. E quando você começa a ver, a família é uma igreja dentro de uma igreja. Quando se fala da igreja, é um mundo dentro do outro mundo. E a família é a base da sociedade. A família é a raiz. Nós temos que apostar nas famílias, porque é algo muito importante para poder falar do enlace matrimonial e do casamento. Muita gente pode ser ajudada no momento do casamento, mas o verdadeiro casamento só existe entre duas pessoas, um homem e uma mulher. E o casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus. E nós queremos falar de 5 regras cardinais para um casamento sucedido. Estão 2 pensamentos que me passam na mente nesta noite. O primeiro é que vale a pena ser zombado por não casar do que casar e não conseguir rir na vida. Vale a pena ter pessoas que vão me rir porque ainda não casei, do que entrar no casamento e não conseguir rir por fora. Quer dizer, é necessário casar, mas casar-se bem, muito bem. Porque há muitas pessoas que casaram, mas que têm vontade de sair. Alguém casou e depois de um mês vão ter com o mesmo pastor que tinha abençoado o casamento para dizer: pai, eu vim ter consigo porque eu preciso me divorciar. E o tal homem disse: o que é que está se passando? Ele disse: mas pastor, a minha mulher não se comporta bem. E o pastor disse: então, será que você sabe o que estás a arriscar? É o inferno. Ele disse: pastor, vale a pena viver o inferno mais tarde do que viver o inferno já agora. Porque o que está se passando na minha casa já é o inferno já. E ele quis sair do casamento. Então, o casamento não é somente um evento, mas é uma vida inteira. Não é só aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos celebrar agora, mas é uma vida inteira. E é necessário casar, mas casar-se muito bem. Aleluia. Primeira regra cardinal do casamento: deixar o pai e a mãe. O homem deixará o seu pai e a sua mãe. Ele deixará. É necessário deixar. A Bíblia não permanece ao homem de permanecer na casa do seu pai, porque é uma prática antibíblica. Ele já casou, mas ainda não deixou o seu pai e a sua mãe. Só comemorar, só celebrar o casamento aqui na igreja, mas ele sempre fica ligado ao pai e à mãe. Muito tempo. Basta só arranhar, chamar a atenção, o sogro, todo mundo já fica alertado. Quer dizer, são daqueles que casaram, mas que ainda não conseguiram de deixar. Quando a gente casa, é necessário deixar. O homem tem que deixar o seu pai, deixar a sua mãe e se ligar. Tudo que pode atrair a tua atenção, você deve se desligar. O jogo, porque temos tido muitos maridos que ficam muito apegados no jogo. Quando é já o Champions League, o Real de Madrid contra o Barcelona, toda a atenção só vai no jogo. Golo! Desde manhã nem conseguiu elogiar a mulher, nem conseguiu prestar atenção na mulher. E aquilo, a mulher vai te recontar mais tarde, de noite, lá no quarto. Não haverá uma conversa profética, porque durante o dia toda a sua atenção foi no jogo. Se você precisa de uma conversa profética, é necessário alimentar, regar já a mulher o dia inteiro. É desta forma que ela vai poder conversar consigo de noite. Quer dizer, estou falando em novas línguas. Os que têm entendimento conseguem entender. Estou falando em novas línguas. Aleluia. É necessário deixar. Aleluia. E a Bíblia fala do homem. Não está a falar do jovem, do menino,
mas que ainda não alcançou a maturidade, mas que é uma pessoa que cresceu, tanto no sentido espiritual, mas também no sentido físico, fisiológico. É necessário crescer para casar. Aleluia. Amém. A segunda coisa, apegar-se da sua mulher. Quando o homem se desliga do seu pai, da sua mãe, a segunda regra cardinal do casamento, o homem deve se ligar. Há muitas pessoas que se desligaram dos pais para não se ligar. Ligar de novo a uma outra criatura. E nesta noite estou a ver o meu querido amigo pastor Isaac Bartolomeu, que está a se ligar com a nossa querida mamãe Gina. Estou muito alegre porque parece que sou eu que sou a casar. Quer dizer, fisicamente eu explico pastor Isaac em casa, mas mentalmente também estou a casar já em outro dia. Já casei há muito tempo, mas no futuro da eternidade passada. Aleluia. Tem que ter uma ligação, a intimidade. Quando o marido faz 10 anos fora do país, sem prestar atenção na mulher, aquilo só pode provocar um divórcio. Há muitas pessoas que se desligaram. Depois de um tempinho da bênção na igreja, o homem foi onde? Foi nos Estados Unidos. O homem vai fazer 10 anos no país. Aquilo é uma outra forma de expor a mulher. Estás a levar a mulher na provação. Prova de santidade, prova de integridade, prova dos princípios e dos valores do reino. Para poder proteger, fica perto da mulher. Quando o Adão distanciou-se da mulher, a serpente foi capaz de comunicar, transmitir algo. Para que não haja a terceira voz na vossa relação, então é necessário ficar perto dela. Aleluia. Para poder proteger, tem que copiar o meu exemplo. Não deixe espaço, gosto de colar a minha esposa. Aleluia. Terceira regra cardinal, só para falar de novas línguas. Em Gênesis 2, 24, a Bíblia está a falar do homem que deixará e se ligará a uma mulher. Um só homem para uma mulher. Ele tirou a costela do homem para formar a mulher. Um só homem para uma só mulher. Não há muitas mulheres. Quer dizer, a poligamia é uma prática antibíblica. E haverá muita gente que irá no inferno, porque são daqueles que apoiam a poligamia. Um só homem para uma mulher. Hoje em dia nós temos tido muitos maridos comuns. Ele é um homem, mas ele é um marido comum. É necessário ser marido de uma só pessoa. Uma só. O pastor Isaac só para a mamãe Gina. Quer dizer, quem tinha recebido uma visão, uma revelação. Porque é uma pessoa que prega tão bem. Oh, o pastor Isaac é bonito, eu gosto da postura dele. Então eu venho por este meu proclamar a sua derrota apostólica e profética, porque ele só pertence a uma senhora que se chama a mamãe Gina. Um só homem para uma mulher. Aleluia. A quarta regra. O que acontece? Tem que ter a união e a intimidade. E da mulher lá no jardim que se encontrava nu. Um só homem e uma mulher que se encontrava nu no jardim do Éden. Aquilo que eu estou a referir-me à união e à intimidade. Não pode haver mistério entre o homem e a mulher. Hoje em dia nós temos tido muitos casamentos em que a mulher não conhece o salário do marido. E o marido não conhece o capital de negócio da mulher. São casamentos angolanos, mas que não são casamentos celestiais. No sentido bíblico, ao princípio, o pensamento de Deus, um só homem para uma mulher, a intimidade. Tudo foi descoberto entre o homem e a mulher. Não houve segredo entre eles. Quando o pecado veio, é aquilo que trouxe o receio, a vergonha. O que nós vivemos na maioria dos nossos lares, a hipocrisia, a dupla vida, é por causa do pecado. Digo-vos, a dupla vida não são duas vidas, mas é a metade de uma outra vida. Aleluia. Não houve privacidade entre eles. Muita intimidade. É por isso que eu quero vos dizer, nada devemos esconder no casamento ao ponto de nos sentir envergonhados. Um só homem para uma mulher, mas ambos se encontravam nu lá no jardim do Éden. A intimidade. E no terceiro, no último ponto, 5, é o papel do homem e da mulher, que está escrito em Efésios. Em Efésios 5. Rapidamente, em Efésios 5, o autor sagrado está falando de uma coisa. A Bíblia diz, começando no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja seja sujeita
E a Bíblia diz no versículo 25: marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Eu vejo muitos maridos que reclamam a submissão da parte da mulher, sem comunicar o amor. A submissão é a reflexão do amor. Não pode haver submissão se o marido não começa primeiro a comunicar o amor. Nós temos visto muitos maridos que exigem a submissão da parte da mulher sem comunicar o amor. Será que és capaz de elogiar a sua esposa? Será que és um marido atencioso? Porque a maioria dos nossos maridos africanos são campeões na procriação. Ele é capaz de fazer muito mais que as 12 tribos de Israel. Ele já passou nos 12 e a lista continua. Já chegou aos 21, mas tem mais 2 gêmeos na barriga da esposa. Unção de fecundidade que encontramos nos africanos. Porque para ele a mulher é só para procriação. Alguém estava para casar, o que o homem fez? Antes de casar, ele pegou todas as suas roupas durante 2 meses e não arrumava, não mandava lavar as roupas. Durante 2 meses. E depois quando lhe perguntaram: irmão, não estás a lavar as tuas roupas porque a minha mulher já está por vir daquela. Quer dizer, a quem vai se preocupar com as roupas é quem? A mulher. E há muitas pessoas que falam assim: se não tem ninguém para cozinhar em casa, arranje uma mulher. Não tem ninguém para lavar as roupas, arranje uma mulher. Não, neste sentido você não precisa de uma mulher, mas de uma empregada. Temos tido muitas mulheres empregadas em África. Ela só é boa para cozinhar, para lavar roupa, mas a mulher é uma companheira para o homem. Alguém com quem você vai compartilhar todos os aspectos da sua vida. A sua melhor amiga. Há uma toque que existe, a amizade. É tua irmã em Cristo, é tua amiga, é uma pessoa com quem você vai compartilhar todos os aspectos da sua vida. Não é só a cama. O amor dos africanos é só cama. Sem introdução, nem desenvolvimento, já chegaram na conclusão. Posso profetizar? Posso profetizar? Nós temos que saber como dar valor às mulheres. A mulher ao nível de África é violada, menosprezada, criticada. Parece uma coisa. Na nossa cidade, na nossa nação, publicidade é gasosa, corpo de uma mulher. Publicidade é filho, corpo de uma mulher. Mas a mulher é uma ajudadora. Uma companheira. Alguém com quem nós vamos começar a compartilhar todos os aspectos da nossa vida. O amor ficou cota. São aqueles homens que não conseguem elogiar. Nem existe nenhuma palavra romântica para a mulher. Só vai cumprimentar na igreja. Quando se diz cumprimento o teu vizinho, a tua vizinha, é no momento que a mulher também vai aproveitar e receber o sorriso do marido. Aqueles maridos que sentem vergonha de andar com a mulher, está andando junto, ele já tem 5 passos adiantados. Tem vergonha da mulher, é tua companheira. Seja romântico. A galanteria não pode faltar. O Espírito Santo não nos leva a perder boas coisas. Não são coisas que devemos encontrar nos ímpios. Mas nós, sendo cristãos, devemos ser mais românticos em relação aos ímpios, porque o Espírito Santo trabalha para nos ajudar. Marido aprende a ser romântico para a sua mulher, porque a mulher gosta de ouvir, o homem gosta de ver. O que atrai a mulher são coisas que ela vai ouvir. O que atrai o homem são coisas que ele vai ver. Então o homem aprende a dizer boas palavras à sua esposa. Não sabe elogiar. Não sabe falar boas palavras. Não, nessa casa, não. A tua cabeça não bate bem. É por isso que você decidiu nesta casa. Não. Não és um certo Johnny Walker em casa. Não és o comandante nacional da polícia. Não és o PIR na tua casa. Polícia de intervenção rápida. Qualquer falha, qualquer falta, é só já ofender, chamar de nome. O homem deve aprender a dizer boas palavras à sua mulher. Aprenda a elogiar. Oh amor, eu te amo. Faz bem na mulher. A mulher gosta de ouvir essas coisas. A mulher gosta de ver um marido atencioso. O defeito dos cristãos que nas nossas casas, nossos lares, não tem equilíbrio, porque os homens já são comandante nacional da polícia. E aqui nos encontramos perto da polícia do Capolo 2. Há muitas casas em que você encontra a configuração do Capolo 2 em casa. Já preparaste minha roupa? Sim. Já servi? Sim. PIR, Polícia de Intervenção Rápida. Uma coisa de dizer,
Já me serviram. E outra coisa é de dizer, amor, será que a mesa já está preparada? Vale a pena ela ouvir aquelas tuas palavras. A minha irmã me disse, a minha irmã gosta de brincar com ela assim, me diz, vale a pena um homem que me bebe do que um homem que me fala a verdade, mas começa a me falar boas palavras. A minha vida embeleza o quadro da minha existência. Ninguém gosta, pouco importa a idade. Mesmo se for com 50 anos de idade. Eu estou a falar do irmão mais velho, o pastor Castal Moeta, está aqui presente. Um pastor na África do Sul. Ele é o pastor que tem a escola bíblica maior ao nível de África. Ele é o pastor que tem uma grande igreja. Você não pode ir na África do Sul sem prestar atenção a tal igreja. Mas foi daquele pastor que sempre se preocupava com conferência. Tem uma convenção, convida o Benin, o Tim Stone, o T.D. Jakes, todos os grandes pregadores. Quer dizer, a conversa com a mulher, isso é em relação às coisas espirituais. Nós temos uma atividade profética, apostólica, toda hora. Não prestava atenção na mulher. E arranjaram um filho de casa, um irmão da igreja, com 25 anos de idade. A senhora teve 52 anos de idade. E todos os dias que a mulher vestia, oh mãe, vestiste muito bem. Oh, afinal, obrigada. Mulher gosta, vestiste muito bem. E depois de um tempinho a mulher caiu nas mãos do jovem de 25 anos. E depois pediram, o marido disse, vou perdoar a minha mulher. E pediram a mulher para voltar. O pastor é um multimilionário. Eu vi o carro dele. É o último grito do Rolls Royce. E a matrícula está escrito no nome dele. Mas perguntaram à mulher se ela pode voltar a viver com o marido. Ela disse, não vou porque aquela casa é o inferno. Conferência apostólica e profética. Esses maridos toda hora a trabalhar. E um pastor acabou de divorciar com a sua mulher. A semana passada a mulher vai entrar comigo, o pastor Vema. O que é que ela me conta? Ela me disse, o meu marido fica no Facebook até 2 horas ou 3 de manhã. Marido! As redes sociais começam a contribuir para destruir a comunicação no lar. Tem em casa, na mesa, dá carinho, atenção na sua esposa. Passaste o dia inteiro a trabalhar, presta atenção, sabe como é que ela passou o dia? Não, Facebook. Esse é um amigo, está na Inglaterra. Ela vai comer Inglaterra. E de noite você quer diretamente cama. É por isso que costuma te privar na conversa profética, porque você não conversa bem de dia. A tua conversa de dia determina a conversa profética de noite. Let's go, come on! Posso falar? Mulher, seja submissa, porque a submissão será o termômetro da sua espiritualidade. Para poder medir a sua espiritualidade, será através da sua submissão. É desta forma que veremos lares felizes. Um marido que não consegue dar carinho, atenção na mulher no quarto, saiba que aquilo haverá uma reprodução sobre os filhos. Porque a mãe tem um comportamento muito duro. É necessário saber, será que o pai costuma reproduzir, comunicar o amor? Quando o pai entra na sala, os filhos já saíram há muito tempo. O pai que nunca ajuda os filhos a fazer as tarefas, os pais que nunca ajudam, nunca vão acompanhar, o dinheiro da comida acabou. Não verifique se as crianças fizeram tarefas, não vão ter com os professores dos filhos para fazer um bom acompanhamento. É por isso que eu digo, a nossa sociedade é quebrada e deve ser restaurada em nome de Jesus. Amém. Eu vou dizer ao meu querido amigo e pastor Isaac Bartolomeu, com todo respeito e amor, esta senhora não é uma empregada, é uma companheira com quem você vai começar a compartilhar todos os aspectos da sua vida. Temos 3 dimensões do amor. O amor HP, que é o amor que o homem tem para Deus, o resultado do amor por Deus, o amor que existe entre os irmãos em Cristo. Temos a segunda dimensão do amor, que é o amor fileu, o amor que existe entre os irmãos. Você pode ver a tua irmã, a tua mãe mal vestida, não te diz nada. Mas a terceira dimensão do amor, que é o amor eros, ali o homem tem direito de fazer ciúme. E Deus, por nos amar bastante, faz ciúme também. E a mulher tem direito de fazer ciúme. Ah, você também é muito ciumento, é direito dela. Você tem direito de dar explicação a todos os movimentos. Não fica no Facebook até 3 horas de manhã, até 4 horas. Presta toda a sua atenção à mulher, porque a tua conversa durante o dia determina a conversa profética durante a noite. Aleluia.